Eu acho que esse diagnóstico das ciências sociais sobre a remodelagem do sujeito contemporâneo em relação ao sujeito moderno, eu acho teoricamente verdadeira, teórica e historicamente verdadeira. Quer dizer, eu acho que houve uma mudança de uma espécie de sujeito universal, transcultural, né, uma espécie de essência do sujeito que tinha uma relação consigo próprio, né, e com uma referência universal bem construída, né, que perdurou talvez durante 200, 300 anos e que talvez seja uma consequência na construção do sujeito moderno do que a gente poderia chamar, com Max Weber, de uma ética protestante, né? Quer dizer, um cultivo desse sujeito da interioridade com valores intangíveis que tentava pagar, entre aspas, suas dívidas com o Criador, não é isso? E que teria, através do trabalho, uma tentativa de saldar essa dívida, né? Quer dizer, então acho que essa modelagem desse sujeito moderno a partir dessa ética de um sujeito voltado para si próprio na sua solidão, a gente encontra inclusive referências muito interessantes nos seminários, por exemplo, do Foucault, Sociedade Punitiva, ou os seminários sobre as teorias do direito penal na sociedade francesa do século XIX, sociedade francesa e sociedade inglesa, onde ele mostra a importância da ideologia dos Quakers na formação da subjetividade moderna, ligado, inclusive, ao engendramento do que ele chama das práticas disciplinares, né? Quer dizer, como essa ideologia protestante ela é fundamental na construção desse sujeito supostamente universal e transhistórico. Eu acho que esse modelo, de uma certa maneira, ele começa a se quebrar, talvez na passagem dos anos 60 para os anos 70, né, quando começaram a ser engendradas certas condições que desorganizaram o modelo de sociedade que a gente tinha estabelecido desde então, né? Quer dizer, o que a gente poderia chamar as condições de possibilidade de emergência de uma maneira neoliberal de ser e de construir os laços sociais, né? O que eu quero dizer com isso? A gente passa a se deslocar de pensar basicamente na sociedade enquanto tal, e a gente passa a pensar muito mais pelo imperativo do mercado do que pelo imperativo da sociedade. Isto é, claro, que no modelo liberal existe também um modelo de sociedade, mas eu acho que a ênfase é muito mais dada nas regras do mercado do que nas regras da organização social propriamente dito, quer dizer. E aí eu estou me referindo ao modelo que foi construído a partir da Revolução Francesa, construído em torno da ideia do cidadão como constitutivo da sociedade política, ou então aquilo que o Liu Dumont chama do indivíduo-valor como constitutivo das sociedades modernas, onde o ideário da liberdade, da igualdade, da fraternidade moldou, de uma certa forma, a tradição das sociedades ocidentais e, da mesma forma, acho que moldou o projeto das revoluções socialistas e anticolonialistas até os anos 60. Né? Eu acho que foi esse modelo dessa subjetividade moderna que começa a se quebrar com o desenvolvimento das sociedades neoliberais e última disseminação do que a gente poderia chamar do processo de globalização engendrado pelo capitalismo internacional, né? Que criou essa globalização contemporânea. Então, nessa medida, se a gente for considerar esse modelo, você começa a constituir um modelo de indivíduo, um modelo de sujeito,
que é aquilo que o Foucault, de uma maneira muito pontual, mas eu acho de uma maneira muito interessante, ele enfatiza no curso dele sobre o nascimento da biopolítica, em que ele diz que o indivíduo passa a se transformar num empresário de si próprio. Então, a ideia do empresário de si próprio, sujeito que gere a sua própria vida, transforma a sua vida numa empresa, né? Voltada por os seus ganhos, voltado para os seus lucros, né? Dos seus, entre aspas, negócios, né? Esse modelo de sujeito ele passa a ser o paradigma por excelência do sujeito contemporâneo, do sujeito da sociedade neoliberal. Se a gente for pegar esse paradigma e esse modelo como referência, eu acho que o impacto que isso teve nas práticas psicanalíticas foi absolutamente decisivo, né? De que maneira? Antigamente, quando você ia fazer a psicanálise, por exemplo, quando eu comecei a entrar nesse negócio de psicanálise, que eu acho que é uma marca do que marcou o movimento psicanalítico desde Freud, o sujeito ia para a psicanálise para resolver questões fundamentais sobre a existência, né? Então você se dispunha a ficar 5, 10, 15 anos deitado no divã, 4, 5 vezes por semana, gastando o que tinha e o que não tinha para realizar esse processo, né? E se indagar sobre as questões básicas ligadas à vida, como o desejo, a morte, a filiação, né? Num projeto de uma análise, como dizia o Lacan, infinita, né? E você passou a viver num sujeito que passou a olhar para uma prática psicanalítica de uma maneira mais circunstanciada nas suas questões imediatas e contemporâneas. Então o sujeito não se dispõe mais a vir 4 ou 5 vezes para uma sessão de análise, para uma primeira mudança importante. As pessoas vão à análise com muito menos frequência, uma vez por semana, 2 vezes por semana, é isso? Quer dizer, elas passam a não aceitar mais essa modelagem de uma análise que dura muito tempo, não apenas por questões de que é uma prática muito cara, claro que é, mas também porque pela justificativa de que elas não têm esse tempo para se dedicar a esse tipo de investigação sobre si mesmas, né? Então elas passam a vir com menos frequência. Uma segunda mudança importante em relação a isso. Anteriormente, quando você buscava uma análise, você buscava um analista pelo prestígio clínico que ele tinha, outorgado pelos seus pares. Hoje em dia esse critério ainda existe, mas existe um critério muito interessante, eu percebo isso tanto no Brasil quanto na França, onde eu conheço também um pouquinho. Você procura um analista pela proximidade da sua casa, né? Então o critério de onde você mora, de onde é o consultório do analista, a praticidade de você chegar ao consultório dele passa a ser um elemento decisivo para você escolher um analista, porque, enfim, faz parte dessa relação custo-benefício do empresário de si próprio. Terceiro ponto, você passa a tratar numa análise problemas mais ligados ao imediato da sua vida. Você quer resolver problemas imediatos que você tem na sua casa, com a sua mulher, com seus amigos, com seu patrão, com seus colegas, né? Você quer ter respostas, como é que se diz, imediatas para ultrapassar os impasses da sua vida concreta. De maneira que fazer grandes mergulhos no seu passado, fazer grandes rememorações da sua existência anterior, ele interessa menos aos analisantes de hoje do que interessava os de outrora. Então você tem uma mudança na relação do sujeito com a categoria de tempo e com a experiência de tempo, né? Que se dá nesse tipo de transformação em que você percebe claramente
numa grande maioria de pessoas que demandam análise e outra. E que eu acho que se desdobra, inclusive, numa nova modalidade de demanda de consultas, que é, por exemplo, a prática psicanalítica que se faz quando as pessoas moram em outros lugares e que você passa a fazer consultas psicanalíticas por telefones à distância, né? Através de uma câmera de televisão, né? De computador, aliás, que você olha e faz a consulta à distância. Quer dizer, esse tipo de prática que seria absolutamente impensável, né? Há 30 anos atrás, ele começa a se tornar corrente no Brasil, e eu acredito também, por coisas que eu li, em Buenos Aires, ele se torna uma prática psicanalítica absolutamente corrente e, aparentemente, as pessoas não se opõem a isso ou não resistem a isso, coisa que anteriormente era impensável. Então, eu acho que esse modelo de pensar no imediato, de resolver problemas tangíveis da sua vida cotidiana contemporânea, eu acho que ela é por conta desse tipo de questão que os métodos cognitivistas e neurobiológicos se expandiram, né? Quer dizer, exatamente porque eles prometem seja uma tranquilização das suas angústias ou da sua, entre aspas, depressão. Quer dizer, é claro que esses novos modelos de práticas assistenciais, psiquiátricas, neuropsiquiátricas ou cognitivistas, eles sempre se pautaram por uma crítica, seja a duração da psicanálise, né? Seja o custo da psicanálise, né? Então, essas novas práticas, elas prometem tratamentos eficazes de curta duração, né? E que sejam mais baratos. Robert Castel, uma obra bastante interessante chamada Sociedade Psiquiátrica Avançada, né? La Société Psychiatrique Avancée, ele faz uma pesquisa dessas novas práticas psiquiátricas na sociedade americana, né? Na época ele dizia que ele ia fazer uma espécie de etnografias avessas, isto é, ele ia para a sociedade mais avançada, daquela sociedade americana, para ver o que ia acontecer na França no futuro, né? Que foi exatamente uma sociedade onde a psicanálise estava sendo desmontada em nome dessas novas práticas. E ele constata uma coisa muito interessante, quer dizer, que essa crítica à eficácia da psicanálise, feita pelos cognitivistas e neurobiologistas, ela não se sustentava pelo seguinte, porque esse tratamento eles prometiam pacotes terapêuticos que durava 3 meses, 6 meses, 1 mês, mas eles eram projetos terapêuticos sempre renováveis, de forma que você ficava o mesmo tempo em tratamento, num tratamento cognitivista ou neurobiológico, só que ele era renovável a cada 6 meses. Eles custavam tão caro quanto por conta disso. Então, a discussão da eficácia fica altamente relativizada nessa crítica a esse modelo, além da própria questão do que é a eficácia de um tratamento. Ele é um assunto altamente polêmico na própria prática médica, que supostamente tem uma objetividade maior do que uma prática psicoterápica que se passa num plano simbólico, né? Olha, essa alusão a uma certa expansão do narcisismo contemporâneo, a gente encontra referências a isso não só na mídia, né? Quer dizer, a gente encontra referência na produção teórica também das ciências sociais, né? Eu acho que é o primeiro ponto importante para a gente sublinhar em relação a isso. Então eu queria evocar aqui o livro do Richard Sennett, que é um livro dos anos 70, que escreveu uma obra muito importante chamada A Queda do Homem Público, né? Onde ele mostra exatamente que começa a haver um esvaziamento do espaço público em nome do espaço privado e do espaço íntimo, né? E onde você tem um incremento
de uma certa produção narcisista na construção da subjetividade. Tanto que o subtítulo da obra dele, que é muito interessante, se chama As Tiranias da Intimidade. Eu acho que quando ele fala desse subtítulo, ele está exatamente aludindo a essa narcisação que se dá, mas a construção teórica dele se dá por conta de que essa expansão dessa narcisação e dessa tirania da intimidade tem como condição de possibilidade a desconstrução do espaço público, né? Essa é a primeira referência importante. Uma segunda referência importante, eu acho que é a obra do Lasch, do historiador americano Lasch, que escreveu um livro famoso chamado A Cultura do Narcisismo, onde ele pensa a emergência da cultura do narcisismo em termos da mudança das coordenadas sociopolíticas contemporâneas, né? Onde você tem essa produção dessa intimidade narcísica. Eu acho que em relação a isso, a própria obra do Debord sobre a sociedade do espetáculo é uma referência também importante, no sentido dele conceber a emergência da sociedade contemporânea, que começava a se constituir na época da obra dele, que é final dos anos 60, né? Onde ele fala da transformação do espaço social numa espécie de cena teatral, né? Onde você está sempre cultuando a sua imagem, onde a questão do ser deixa de ser importante em relação à questão do parecer. Eu acho que isso remete para a nossa discussão anterior sobre a diferença dos dois tipos de subjetividade, moderna e contemporânea, né? Digamos que o modelo clássico de subjetividade era o modelo do ser e não do parecer, né? E eu acho que essa descrição do Debord sobre a sociedade contemporânea entra nesse debate sobre a construção de uma cultura do narcisismo e o esvaziamento da ideia de espaço público. E eu acho que isso tudo se converge por essa imagem, por esse conceito, melhor dizendo, que eu falei anteriormente do Foucault, do sujeito como empresário de si próprio. O sujeito empresário de si próprio seria, digamos assim, um sujeito autocentrado, cultuando a sua imagem, promovendo os seus negócios, seja no plano empresarial, seja no plano universitário, que é o nosso mundo, né? Onde você tem que ficar lá fazendo produção acadêmica como prova da sua prática do empresário de si próprio, né? O equivalente no nosso meio seria isso, né? Qual é a extensão que vai ter o seu currículo Lattes, né? Quantos quilolattes você vai ter no seu currículo, digamos assim. Então eu acho que isso configura um certo quadro sociológico disso, socioantropológico disso, melhor dizendo, e que você tem, eu acho, que na literatura psicanalítica, os efeitos disso com o surgimento de uma problematização crescente sobre a questão do narcisismo, né? Então você tanto na obra de autores que fazem um certo sucesso contemporâneo, como o Winnicott, quando fala da questão do falso self, em oposição ao que ele chama de um verdadeiro self, né? A referência ao narcisismo é muito importante, né? Se a gente pegar obras de autores como Corrucci, que também tem toda uma obra, uma modelagem de prática centrada sobre o narcisismo e sobre a categoria freudiana do eu ideal, né? Então há nesses autores um deslocamento do eixo clássico da experiência psicanalítica centrada na triangulação edípica para uma relação dual mãe-bebê, né, onde a questão do narcisismo é fundamental, né? E eu acho que isso, do ponto de vista da experiência clínica, se condensa no interesse que se dá a certas formas de perturbações psíquicas que os contemporâneos começam a valorizar, tipo drogadicção, personagens
estados limites ou borderlines, né? Anoréxicos, bulímicos, quer dizer, uma série de novas condições de demanda de análise que não são mais as neuroses ditas clássicas, histeria, neurose obsessiva, né? E acho que há um deslocamento para esse tipo de perturbações psíquicas que tem uma ligação direta com a problemática narcísica. Eu acho que sim, eu acho que por conta mesmo que o grande ideal regulatório da produção subjetiva hoje é você ser um empresário de si próprio, o empresário de si próprio não vai considerar o outro da mesma maneira que você se considerava no modelo da constituição moderna do sujeito, que era o modelo da relação transcendental com Deus, com um grande outro, como diria o Lacan, né? Então, o grande outro, ele, de uma certa maneira, entra num certo processo de desconstrução, eu não diria de decadência, mas de desconstrução. Acho que o próprio Lacan, por exemplo, numa referência que ele faz no seminário dele sobre o ato psicanalítico, ele fala já nessa época, comparando o que se passava na sociedade francesa e na sociedade americana, que esse ideal do self-made man, esses valores pragmáticos da realização imediata, da realização de si imediata, da sociedade americana que estava ligado ao mercado e estava ligado ao prazer, né? A ênfase no prazer, fazia com que era inquietante para o Lacan o futuro da psicanálise nos Estados Unidos. Agora, se a gente for pegar esse diagnóstico do Lacan, o que a gente pode dizer é que esse modelo que ele criticava por oposição ao modelo francês, ele se tornou hegemônico. De forma que você tem uma espécie de objetivação da experiência transferencial, que é aquilo que eu falei na resposta anterior, de você buscar ganhos imediatos na prática analítica e não se indagar sobre questões fundamentais da existência, que é o que domina a demanda das pessoas hoje, certamente você tem uma quebra dessa alteridade. E eu acho que essa busca do prazer, ele é a contrapartida desse empresário de si próprio e, ao mesmo tempo, essa busca, essa regulação, melhor dizendo, que você tem pelos imperativos do mercado. Então a gente tem, talvez hoje, a substituição daquilo que o Lacan chamaria, relendo Freud, de um sujeito do desejo por um sujeito do prazer. Eu acho que a sociedade centrada no mercado, a sociedade neoliberal, ela promete prazer, ela vende prazer. Você compra prazer para construir isso como empresário de si próprio. Então eu acho que o ideário do prazer não é exatamente igual ao ideário do desejo. E de uma certa maneira, um autor como Michel Foucault, nas suas obras sobre a Grécia clássica e sobre Roma, quando ele tenta fazer uma história da sexualidade, uma história da ética, ele, de uma certa maneira, ele critica a ideia de desejo, em nome da ideia de prazer. Eu acho que quando Foucault fala isso, ele está pensando na sociedade contemporânea, né? Nessa mudança da sociedade contemporânea, nessa discussão, desse deslocamento da norma do desejo para a norma do prazer, como sendo alguma coisa que já existia nas origens da nossa tradição, na época da Grécia clássica. Você está muito mais preocupado em como você vai gerir a sua produção de prazeres, o seu ganho de prazeres, né, do que investigar quais são a genealogia do seu desejo, né? Quer dizer, demanda. Então, nesse sentido, eu acho que essa demanda de prazer e desse prazer sexual se coloca. Eu acho que é aquilo que aquele sociólogo polonês radicado na Inglaterra chama
do imperativo das relações líquidas. E são relações voltadas para o gozo e não voltadas para o desejo ou não voltadas para a alteridade. Você tem um fenômeno psicanalítico também que é novo em relação a exatamente esse ponto, que não acontecia antes, que é a maneira pela qual alguns analisandos interrompem uma análise. Às vezes você deixa um recado para o analisador, olha, eu vou dar um tempo, né? Vou dar um tempo. Eles não vêm para a consulta para discutir com você que eles querem dar um tempo. Eles te despedem, entre aspas, pelo telefone, o que é uma coisa eminentemente contemporânea. Você não encontrava isso jamais nos anos 80, né? Quer dizer, você vinha, se você queria ir embora, queria interromper a análise, seja porque você achava suficiente, seja porque você não estava satisfeito, você ia lá e havia toda uma polêmica em torno da sua saída, que era discutida com o analista. Hoje em dia você tem essa característica nova, que é você se desligar pelo telefone, quando não pelo e-mail, quando ele tem um e-mail do analista, né? Eu acho que isso é típico do que a gente poderia chamar desse empresário de si próprio ou desse funcionamento narcísico. Perfeitamente. Eu já até escrevi sobre isso. Eu acho que tem uma mudança significativa na contemporaneidade, nesse deslocamento do ideário da culpa para o ideário da vergonha. Quer dizer, eu acho que o ideário da culpa ele estava ligado à importância que a gente dava a esse sujeito que tinha um diálogo secreto com Deus, com o Estado, com a autoridade, com a lei, né? Diante do qual ele teria que prestar as suas contas, em relação ao qual ele tinha que pagar as suas dívidas simbólicas, né? Daí a importância desse imperativo categórico centrado na culpa, esse imperativo categórico kantiano, né? E um deslocamento para a questão da vergonha, onde eu acho que o primado da vergonha ele supõe uma quebra com essa dimensão do grande outro e da alteridade. Então, é em relação aos seus ganhos e perdas que você pode se inflacionar narcisicamente, ou você pode se envergonhar de si próprio se você não alcança esse tipo de objetivo. Então eu acho que existe na sociedade contemporânea uma valoração da vergonha em relação à culpa, quer dizer, e isso aparece claramente no tipo de discurso que as pessoas apresentam num consultório de psicanálise, numa experiência clínica psicanalítica. A importância maior que elas dão a esse culto da imagem, né, da presença, como vocês falaram aí na questão, do que a essa importância mais autoritária, onde a questão da culpa era fundamental. Então, o julgamento que o outro tem do olhar do outro é crucial. Se bem que se a gente for ver essa onda da Lava Jato no Brasil, comparado com a Operação Mãos Limpas na Itália, nos dá a medida dessa mudança. Nessas alturas do campeonato da Lava Jato no Brasil, comparado às Mãos Limpas na Itália, muitos políticos italianos se mataram, empresários se mataram, né? Enquanto que no Lava Jato brasileiro não tem um só suicídio. O que mostra exatamente essa mudança da dimensão da culpa, que levava os italianos a se matarem na Operação Mãos Limpas, e que faz com que brasileiros hoje, com acusações tão pesadas quanto ou piores, não se matem,
que mostra que a culpa não está presente, e segundo, preocupadas muito mais em maquiar a sua imagem pública do que propriamente se culpar. Então eu acho que, se a gente comparar esses dois processos, que eu acho que mostra o deslocamento de um modelo de subjetividade para outro, a gente vê o deslocamento do ideário da culpa para o ideário da vergonha, né? Olha, acho que essa questão é muito interessante, porque ela toca também a uma transformação do modelo da medicina. Vamos começar por aí. Se você comparar um livro-texto de medicina dos anos 50, 60, de clínica médica, para uma versão desse mesmo tempo, no começo dos anos 2000, tipo um clássico de um autor americano chamado Harrison, ou de um outro chamado Cecil, se a gente comparar, que são coordenadores de obras, né? Então, se você comparar esses dois livros-textos que formaram médicos e formam médicos de gerações, a gente vai encontrar uma grande mudança na maneira pela qual a doença era concebida nos anos 50 e a doença era concebida nos anos, a partir dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Qual é a diferença? Você tinha, desde o modelo da clínica que o Foucault descreve lá no Nascimento da Clínica, uma concepção histórica da enfermidade. Você tinha a ideia de lesão, mas o fato de que a doença tinha uma história, ou aquilo que se chamava de uma história natural, né, e uma história subjetiva ao mesmo tempo, fazia parte do modelo da clínica médica, né? De forma que você tratava dos sintomas ou dos sinais, mas ao mesmo tempo você tentava incidir na causa da doença. E o tratamento era orientado de acordo com isso. O que a nova medicina passou a valorar não foi mais uma leitura histórica da enfermidade. O que ela passou a valorar foi uma leitura funcional da enfermidade e não histórica. Você não está mais tão preocupado com a causa, em última instância, da enfermidade, mas você quer regular aquilo que a medicina chama de síndrome, que é um conjunto de sintomas e sinais, sem se preocupar com uma causalidade histórica ou com uma história natural da enfermidade. Esse modelo faz com que você passe a descrever sinais e sintomas onde o modelo do tratamento ou do medicamento é fundamental para resolver a síndrome. Foi esse modelo que foi migrado para a psiquiatria. Todo o quadro do DSM, ele desde os anos 80, na versão do DSM-3, ele é marcado por descrição de síndromes, e onde é um elemento decisivo de cada item diagnóstico daquele que medicamento resolve aquela síndrome. É um antidepressivo, é um ansiolítico, né? De forma que você tem uma descrição cada vez mais pormenorizada de novas síndromes e a utilização de medicamentos específicos para cada síndrome. Então, nesse tipo de descrição, você resolve a síndrome funcional, situacional, com traços de personalidade, onde você não se indaga mais sobre a dimensão histórico-causal de uma enfermidade. E é esse modelo que foi deslocado para a psiquiatria, né? Então, nesse modelo, o que é normal, o que é anormal, o que é patológico, fica relativizado em relação ao modelo anterior, né? Onde você está muito mais preocupado hoje em potencializar o que a gente poderia chamar de handicaps do que de doenças, né? Então, a nova medicina, ela procura abrir novas possibilidades para os handicaps contemporâneos, que não são considerados mais como doenças, mas como handicaps que você possa
criar novas condições de vida possíveis para esses handicaps, né? Então, a nova cultura do handicap transforma a relação em relação ao normal, anormal patológico. Me parece que tanto as neurociências quanto o cognitivismo visam exatamente regular esses handicaps através de síndromes para tornar a vida possível. E eu acho que a psicanálise se vê diante ou de passar a funcionar de acordo com esse imperativo. Nós temos uma psicanálise que, para sobreviver, se associa ao diabo em nome da sobrevivência, né? Por exemplo, inventa-se uma coisa chamada neuropsicanálise. A neuropsicanálise é uma espécie de saber monstruoso que junta a psicanálise com a neurociência. Nós temos representantes disso no Brasil. Você tem mesmo uma Associação Internacional de Neuropsicanálise, que é uma tentativa da psicanálise de se associar com essa forma de saber monstruoso voltado para a eliminação do mal-estar momentâneo das pessoas. E você tem uma psicanálise que resiste, né, a isso, que tenta resistir a isso, que tenta propor uma alternativa a isso, e que você encontra ainda algum eco a esse tipo de questão, né? De qualquer forma, se nós formos considerar todo esse processo aí de transformações que estão em jogo, quer dizer, uma maneira talvez interessante de pensar essa psicanálise alternativa dentro dessas novas colonizações pelo cognitivo, pelas neurociências, uma maneira interessante talvez de pensar o dispositivo psicanalítico contemporâneo repensar as condições de funcionamento do dispositivo psicanalítico, né, como um dispositivo à la Michel Foucault, concebido como um dispositivo micropolítico. Isto é, aquilo que se passa entre um analista e um analisando, né, ele é um dispositivo micropolítico, onde você tem relações de saber e poder, né, onde você não tem mais a intangibilidade da figura do analista, onde o analista não está acima do bem e do mal, mas ele está sujeito também aos funcionamentos do poder, onde a posição do poder do analista é questionada, né? Então, eu acho que uma maneira de se poder se repensar um futuro para a psicanálise dentro desse conceito, desse contexto de expansão das neurociências do neocognitivismo e dentro dessa relativização dessa ideia do imperativo da alteridade, é nós pensarmos o dispositivo psicanalítico a partir de uma concepção que eu chamaria de biopolítica, um funcionamento de um sistema de micropoder, que eu acho interessante para pensarmos o que poderia ser hoje uma alternativa à quebra de um modelo clássico ortodoxo de psicanálise, né? Eu acho que passar a pensar a psicanálise a partir de um dispositivo micropolítico, onde a transferência passa a ser concebida em termos de relações de saber e poder, né? Onde você enfatiza a tangibilidade do prazer e não apenas do desejo, né? Onde a autoridade do psicanalista ela é muito mais relativizada em relação do que antes. Eu acho que é uma maneira de você repensar o dispositivo psicanalítico clássico, né? E acho que esse tipo de forma de pensar a psicanálise ele não é tão estranho àquilo que um autor como Lacan começou a pensar no final do percurso dele, né? Então, quando Lacan passou a pensar todo o campo psicanalítico a partir da ideia de discurso e não de linguagem, quando ele começou a falar dos 4 discursos, inclusive do discurso do capitalista, né? Ele, de uma certa maneira, anunciava uma possibilidade futura de se pensar a prática psicanalítica fora desses moldes
entre aspas, ortodoxos tradicionais. Exatamente porque ele oferecia, dava prioridade à categoria de discurso, e ele passou, bem entendido, a incorporar no campo psicanalítico a ideia de discurso a partir do Foucault, né? A conferência do Foucault na Société Française de Philosophie sobre o que é o autor foi fundamental para o Lacan incorporar a categoria de discurso na psicanálise. O Lacan não utilizava a categoria de discurso, e o Lacan estava presente nessa conferência, tanto que ele fez um comentário à conferência do Foucault, né, dizendo que a maneira como Foucault entendia a psicanálise por diferença do discurso da ciência, que ele falava nesse discurso como uma prática discursiva e não científica, né, era a maneira pela qual ele fez aquilo que ele denominou do retorno dele a Freud. Tem um formalismo do discurso do Lacan, mas eu acho que foi uma tentativa do Lacan de tentar se aproximar de alguma coisa que era uma teoria do discurso de um alcance muito mais próximo da perspectiva do Foucault do que ele concebia antes. Eu acho que a diferença nova que o Foucault acrescenta aí é a dimensão do poder, que marca as relações interpessoais ou intersubjetivas na contemporaneidade. É o lugar que ele dá a isso numa teoria da disciplina, né? E eu acho que a psicanálise teria muito a lucrar se ela passasse a pensar o seu dispositivo a partir dessa perspectiva Foucaultiana, aliada a uma certa releitura da teoria lacaniana dos 4 discursos. Essa tentativa de pensar a psicanálise numa relação orgânica com os laços sociais e dentro de um contexto sociopolítico é a única possibilidade que a psicanálise vai ter de ter uma nova especificidade face à disseminação neurobiológica e cognitivista. Eu acho que é a maneira como ela pode tentar deixar uma marca dentro dessa selva das práticas psicoterápicas contemporâneas. Eu acho que é uma maneira de você resgatar algo de específico da psicanálise nesse contexto. Até que ponto o discurso psicanalítico foi capturado pelo discurso da universitária, segundo o modelo do discurso universitário, ou se o discurso analítico tem algum tipo de incidência sobre esse discurso universitário. Eu acho que é basicamente isso que você está perguntando. Quer dizer, eu acho que aí nós temos aí direções que ora vão num sentido, ora vão no outro, né? Quer dizer, você tem por um lado o que é de importante primeiro nessa ida da psicanálise à universidade. Uma superação de alguma coisa que existia antes, nos tempos áureos do movimento psicanalítico, de que quem criticava a psicanálise resistia à psicanálise. Era o discurso da resistência. E se você está criticando a psicanálise, ou era porque você não fez psicanálise, ou porque você resistia à psicanálise. Esse modelo fascista autoritário está superado na nossa modelagem contemporânea. Quer dizer, é inaceitável você escutar um analista dizer que você critica a psicanálise porque você resiste. Então, ir para a universidade é uma maneira da psicanálise de dialogar com os outros saberes, escutar as críticas, ser sensível às críticas. E, nesse sentido, eu acho que teve um avanço, né? Porque a psicanálise saiu daquele lugar de que ela está fora do mundo para admitir que ela faz parte desse mundo e que ela tem que responder às interpelações que se faz a ela. Mas ela tem que prestar conta disso, né? E dentro disso, eu acho que a gente tem na universidade, seja formas em que o discurso psicanalítico acaba sendo engolido pelo discurso universitário, ou você tem, na psicanálise na universidade, tentativa de impor certas formas metodológicas da prática psicanalítica na produção de uma cultura do argumento renovado pela psicanálise. Então a gente tem, eu acho, que as duas coisas. E essas duas modelagens, elas dialogam entre si. E eu acho, inclusive, que isso acaba tendo um efeito de ricochete
sobre a formação dos analistas, entendeu? Quer dizer, que ela perde um certo caráter escolar, que pelo menos existia no Brasil, eu não sei se existia na Argentina, mas no Brasil certamente existe, diante de uma prática mais interdisciplinar da psicanálise contemporânea, porque eu acho que um dos efeitos dessa passagem da psicanálise pela universidade, nesse diálogo com outras disciplinas, foi o fato de que ela teve que se repensar como um discurso interdisciplinar. E eu acho que foi um ganho para a psicanálise. Se a gente for ver o discurso do Freud nos seus primórdios, só para citar um exemplo, um livro como Totem Tabu, mas não só, é um livro marcadamente interdisciplinar. O Freud leu a antropologia da época, as ciências sociais da época, o Freud leu Durkheim, a tradição da sociologia alemã, para construir aquela obra. E ele foi respondido interdisciplinarmente. Estou dando um exemplo de uma obra, mas a gente pode ver essa marca interdisciplinar em todo o percurso do Freud. Essa interdisciplinar da psicanálise, ela foi, digamos assim, recalcada por uma certa burocratização do aparelho IPA, né? Que tirou essa marca interdisciplinar da psicanálise de forma que a psicanálise foi medicalizada pela IPA. Eu acho que a gente está assistindo na contemporaneidade, a partir da universidade, nessa espécie de reinvestimento da psicanálise como prática interdisciplinar. Eu acho que isso é um ganho para a psicanálise. É uma crítica do processo de medicalização da psicanálise e psiquiatrização anterior. É uma tentativa de dela ser refundada segundo novos eixos, segundo novas linhas de força, segundo novas linhas de fuga, né? Quer dizer, de forma que você tem, através disso, um fortalecimento da psicanálise. Agora ela vai perder esse lugar intangível, fascista, autoritário que ela tinha anteriormente, né? De estar acima do bem e do mal, né? Ela está no mundo, ela tem que se reinventar enquanto condição de sobrevivência, né? E não vai ser copiando, se submetendo a se transformar numa espécie de neuropsicanálise que ela vai fazer isso, ela vai acabar desse jeito. Ela tem que se repensar, por um lado, de uma teoria do poder que pensa a construção da subjetividade a partir desse polo do poder. Eu acho que por aí a gente tem um caminho rico para explorar como psicanalista, né? Para uma teoria do discurso que implique em relações ao mesmo tempo de poder, né? Acho que aí a gente tem um caminho bastante rico para fazer isso, né? Porque eu acho que é um momento da gente talvez sair um pouco desse isolamento Brasil, do lado dos brasileiros, do lado dos argentinos. Quer dizer, eu acho que é um momento, até mesmo porque nós somos hoje os representantes do que há de uma certa densidade no movimento psicanalítico internacional, da gente tentar, de uma certa maneira, criar um campo latino-americano, né, original, com as nossas práticas, com os nossos propósitos, que seja diferente daquilo que dominaram tanto a tradição anglo-saxônica quanto a tradição francesa. Então, nesse sentido, eu acho que o que eu acho de mais interessante nesse projeto que vocês estão propondo é de criar um campo de debates e de ação recíproca Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, onde nós aqui temos uma sensibilidade em relação às questões sociais e às questões políticas ligadas à psicanálise, que há muitos já estão desertadas da tradição americana e francesa, né? Então, acho que é isso que a gente talvez possa oferecer aos novos horizontes da psicanálise contemporânea. Quer dizer, eu acho que esse diálogo, essa proposta, de uma certa maneira, começou na Argentina com o grupo Questionemos, plataforma, né? Foi a plataforma que iniciou esse projeto. E eu acho que esse projeto, dos anos 60 até agora, muita água passou por baixo dessa ponte. Eu acho que a contribuição que a gente possa dar ao pensamento psicanalítico contemporâneo é uma sensibilidade em relação ao campo social, né, que está desertado da psicanálise europeia e norte-americana, anglo-saxônica,
e, ao mesmo tempo, a importância que nós, brasileiros, eu acredito que os argentinos também dá, a uma perspectiva interdisciplinar para a psicanálise. Então, eu acho que é isso, talvez que a gente pudesse criar uma espécie de frente face ao movimento psicanalítico internacional com essas nossas propostas, que eu acho que seria rico para a renovação da psicanálise contemporânea no sentido da tradição europeia, né?